E hoje nós vamos falar sobre a unção de restituição. Você sabe o que significa restituição? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você sabe o que significa restituição? É retornar à configuração original. Meu Deus! É o plano original de Deus, aquilo que Deus te criou para ser, aquilo que Deus te criou para viver, aquilo que Deus te criou para usufruir. Querido, é voltar à configuração original, ou seja, tudo que um dia te tirou dessa linha, tudo que um dia te tirou aquilo que Deus tinha planejado para você, vai devolver em o nome de Jesus. Amém? Restituição é isso, é devolver. E Deus, Ele quer que seja devolvido. E essa noite nós vamos falar sobre isso. Quero te convidar a abrir a palavra em 1 Samuel capítulo 30. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A restituição, ela não é só do que você sabe que você perdeu. Pensa aí algo que você perdeu. Talvez uma empresa, talvez um relacionamento, talvez a sua vida espiritual. Eu não sei que área, mas pensa aí algo que você perdeu e que foi uma perda muito difícil para você. A restituição que a palavra fala, ela não está ligada só ao que você sabe que você perdeu, mas também está ligada àquilo que você nem imagina que você perdeu. Amém? Existem coisas que você nem imagina que você perdeu e que o Senhor, Ele quer restituir na sua vida. Talvez, queridos, é algo da sua linhagem familiar. Talvez era algo que era para os seus avós viverem, tataravós viverem. E você, hoje, servindo o Senhor, Deus está reconfigurando para que você viva o plano original dele, que foi feito há anos e anos atrás para a sua família, para seu pai, para sua mãe. Amém? Quantos recebem isso? A palavra de Deus diz que jamais subiu no coração do homem, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Amém? Para aqueles que o amam. Quantos que amam a Deus aqui? Jamais penetrou no seu coração aquilo que o Senhor tem preparado. Então, a palavra também diz: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas Ele sabe que está entesourado, que está no depósito do céu a seu respeito, querido. E muitas coisas, o inimigo, ele roubou da sua linhagem familiar, roubou de você durante esse período de vida que você está vivendo. E Deus quer restituir, só que a restituição de Deus, fala para a pessoa que está ao seu lado, a restituição de Deus é em dobro. É em dobro. A palavra vai dizer que em lugar da nossa vergonha, Ele dá dupla honra, honra dobrada. A palavra vai falar a história de Jó. Deus restituiu ele 2 vezes mais do que ele havia perdido. A palavra vai falar de Jacó, quando ele ficou sabendo que o filho dele, José, havia morrido pelos irmãos. Era uma mentira, ele não havia morrido. Só que a palavra vai falar que Jacó é restituído quando ele encontra José. Se a gente for olhar toda a história da Bíblia, a gente vai encontrar históricos de restituição. A mulher que perdeu 10 moedas, ela encontrou a moeda perdida. O pai que tinha 2 filhos e perdeu um filho, o filho foi trago de volta. Então, queridos, a restituição é algo que Deus, Ele derrama como favor na nossa vida. Ele quer te favorecer com a restituição dele. E eu sei que tem muitas perdas que nós sentimos muito, que são perdas que mexem com o nosso emocional. E aqui nesse texto nós vamos ver e vamos ouvir falar de uma perda que Davi e seus soldados sofrem, que causam
muita angústia, muita tristeza. E eu quero ler aí com você. Essa perda não toca só no emocional de Davi, mas toca nas finanças de Davi, toca nos filhos de Davi, toca nas esposas de Davi, porque houve separação. E o inimigo, ele age nessas áreas para trazer o roubo, para tirar de você o que é seu. Ele tira o casamento, ele tira as finanças, ele tira a saúde. Mas nós não aceitamos, porque nós temos um Deus que nos restitui de tudo que foi perdido. Olha, vamos ler aí 1 Samuel 30. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiado Ziclag. E haviam levado presas as mulheres e todos que estavam nela, dos mais jovens ao mais idoso, mas não mataram ninguém. Apenas os levaram consigo e seguiam seu caminho. Quando Davi e os que seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada. Suas mulheres, seus filhos e filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Versículo 8. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? E o Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Amém. Queridos, essa história está nos retratando um momento de perda, um momento de grande angústia. Davi havia saído para a guerra com seus soldados, e quando ele volta para casa, ele vê tudo queimado, tudo destruído. Querido, talvez hoje você chegou aqui e só Deus sabe como você está. Talvez você está olhando para uma situação onde não há saída, onde não há solução, onde você olha e você pensa: não tem como nada acontecer nessa situação. Davi se encontrou dessa forma, e a palavra vai dizer que ele começou a orar a Deus. Eles choraram a ponto de perderem as forças. Talvez você também já chorou a ponto de perder suas forças. Talvez você também já colocou diante do Senhor muitas vezes essa situação no qual você foi roubado, essa situação no qual você perdeu. Querido, Davi chorou amargamente, mas ele buscou o Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa buscar o Senhor quando tudo está perdido. Você precisa entrar na dependência do Senhor quando tudo está perdido. E ele começou a perguntar para o Senhor: Senhor, eu devo perseguir, eu devo ir à luta, eu devo correr atrás do meu sonho, do meu propósito, da minha família? E a resposta de Deus foi: persegue. Cutuca a pessoa que está ao seu lado, fala: persegue seu sonho, persegue, luta pela sua família, luta pela sua casa, luta pelas suas finanças. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus já te deu a unção da restituição. Aleluia! Persegue. Sabe, queridos, durante toda a história do Velho Testamento, esse povo, os amalequitas, eles perseguiram o povo de Deus. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, Moisés, em determinado momento, os amalequitas vieram por detrás e atacaram o povo de Israel. Sempre os que ficavam atrás eram as crianças, os idosos, as mulheres. E os amalequitas atacaram o povo de Israel. E foi nesse momento que Moisés, sustentado, os braços sustentados por Ur e Arão, nesse momento, Moisés orando, clamando, com os braços sustentados, Josué ganhava a guerra lá embaixo contra os amalequitas. Queridos, eu quero te dizer, se você quer viver restituição na sua vida, esteja debaixo de uma cobertura.
Querido, você não vai sair vencendo guerras. Você não vai andar debaixo de uma unção de restituição se você estiver caminhando sozinho. Eu tenho falado sobre isso nesses dias, porque o Espírito Santo tem me impelido a falar. Nós somos o corpo de Cristo. Eu estou usando esse blazer aqui. Está no meu corpo, mas não é do meu corpo. Existem pessoas que estão no corpo, mas não são do corpo. Então, queridos, você precisa ser participante daquilo que Deus está derramando nessa casa. E a unção da restituição, ela está também baseado na palavra de Moisés, sobre Moisés com os braços sustentados. Enquanto Moisés, que era o líder daquele povo, estava com os braços levantados, Josué vencia a guerra contra os amalequitas. Querido, você sabe que a restituição na sua vida, você precisa estar debaixo de uma cobertura de Deus na sua vida. A gente não anda sozinho, a gente não caminha sozinho, a gente tem líderes sobre a nossa vida. Por isso que você tem que estar na casa de Deus. Você não tem que estar apenas no corpo, mas você tem que pertencer ao corpo de Cristo. Os amalequitas também significam um espírito que vem para roubar. Eles sempre vinham por detrás, eles sempre armavam ciladas, eles sempre vinham para roubar. E eles eram também os que sempre que roubavam, eles também queimavam tudo que ficava. Então, queridos, os inimigos mudaram a estratégia do inimigo mudou, mas ainda existem espíritos que operam dessa forma. Que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não vem só para te deixar um pouco triste, não. Ele quer colocar fogo em tudo mesmo. Então nós precisamos estar debaixo da cobertura do Senhor. Então os amalequitas, eles eram enviados por demônios, como hoje ainda são de formas diferentes, que atacam de formas diferentes. Mas eles também causam algo que te atrapalha muito, querido. Você tem que vencer o amalequita dentro de você e o de fora de você. Você sabe o que é? Os amalequitas causam dentro de você, e hoje o diabo ele trabalha bem escondido. Ele causa o ressentimento. E com o ressentimento você não vai ser restituído, não. Eu preciso falar isso aqui essa noite. O ressentimento vai te colocar bem longe da restituição. Os amalequitas trabalhavam roubando, e aquilo ia causando uma ferida dentro daquela pessoa. Querido, eu quero te falar, se você não abre seu coração para Deus, se você for olhar para suas perdas, se você for olhar para o que não deu certo, o diabo, ele acha uma brecha para colocar ressentimento contra Deus, contra as pessoas que te fizeram mal, contra as pessoas que armaram uma cilada contra você, contra situações e até mesmo contra você. Então, se houver ressentimento essa noite, você precisa perdoar, liberar, para que Deus venha trazer essa unção de restituição na sua vida. Você está olhando para trás? Até quando você vai ficar tocando nesse assunto? Quando eu tinha? Até quando você vai ficar tocando nesse assunto? Até quando você vai ficar olhando para o que passou? Nós somos dos que avançam. Aleluia. Não somos dos que retrocedem, mas daqueles que avançam, querido. Então Deus está falando para algumas pessoas aqui essa noite: deixa esse ressentimento de lado, deixa essa amargura de lado, porque eu quero te restituir de tudo que foi perdido. Para de ficar olhando para trás, para o que fizeram, para o que deixaram de fazer, por aquela porta que se fechou, aquele emprego que se perdeu. Querido, olha para frente, porque o que Deus tem para você é bem maior. Não, fala para a pessoa que está ao seu lado: o que Deus tem para você é bem maior. Sabe, a palavra de Deus vai dizer: eis que faço coisa nova. Eu fui procurar no original o que significa isso, coisa nova. Sabe o que significa? Sabe o que Deus estava querendo dizer através dos profetas? Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Eu estou fazendo coisa nova. Eu estou assinando embaixo. Aleluia. Ele assina embaixo o que está por vir na sua vida. Mas você está olhando para trás. Você está vendo o que você perdeu. Não, você vai olhar para frente e Ele vai assinar: persegue. Ele vai te dizer: corre atrás, porque eu já te dei por herança. Corre atrás, porque é teu. Aleluia. E foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez, ele correu atrás. Ele juntou aqueles 600 homens.
E durante a caminhada eles encontram um rapaz doente, caído. Davi dá pão, dá água. E Davi pergunta de onde ele é. E ele fala para Davi que ele faz parte do exército que sitiou ali e que roubou a família de Davi. E Davi cuida daquele homem e pede para aquele homem mostrar o caminho. Onde estão alojados os inimigos que levaram a minha família e o meu povo? Querido, muitas vezes, sabe, a pessoa que vai te ajudar, às vezes é até o inimigo. Querido, quando você para abençoar, para estender a mão, quando você para, a pessoa mais improvável, talvez é a pessoa que vai te ajudar a chegar no seu destino de restituição. Vocês lembram de Elias? Quando Deus fala para ele, olha, vai que eu vou ordenar uma viúva pobre que vai te sustentar. Ela era rica? Ela era pobre. Era improvável. Ele chega lá, uma mulher magrinha catando gravetinhos para fazer a última refeição. Mas foi aquela mulher que sustentou o profeta. Foi aquela mulher que sustentou o profeta, querido. E a palavra de Deus diz que porque ela fez isso, nunca acabou a farinha e nem o azeite da botija dela. Querido, Deus, Ele vai usar o improvável para te levar na sua restituição. E quando aquele rapaz leva ele, durante o percurso, eles chegam até um determinado momento onde eles começam a ver as tendas. E o inimigo estava fazendo festa com o que era direito de Davi. Talvez hoje o inimigo está fazendo festa com aquilo que é seu direito. Você vai aceitar? Tem gente que parece que vai aceitar. Você vai aceitar? O inimigo está querendo fazer festa com aquilo que é seu. E você não pode aceitar. Amém? E Davi ali consegue tomar de volta toda a sua família. E além de tudo, queridos, os despojos daquele lugar. E aqueles despojos, a palavra vai dizer que ele espalhou, ele distribuiu. Querido, eu quero falar para você que o seu Deus é um Deus de restituição. Talvez você já foi roubado de várias formas, mas hoje é a noite de você dizer um basta. Hoje é a noite de você perseguir os seus sonhos. Perseguir porque Ele já assinou embaixo. Mas Deus está querendo que você pare de olhar para trás. Deus está querendo que você pare de tocar naquele assunto. Deus está querendo que você pare de viver de passado. Deus quer que você olhe para as coisas grandes que Ele tem reservado para você. Deus quer que você se apodere de coisas que estavam reservadas para os seus pais, para os seus avós. Deus quer que você tome posse de coisas que eram para a sua descendência. Para a sua descendência viver o que você não viveu na sua infância e nos dias de hoje. É isso que Deus quer que você viva. Decida no seu coração, eu nunca mais serei roubado. Decida no seu coração, eu não deixo o inimigo mais me distrair. Eu não deixo o inimigo mais me saquear, mas eu vou no campo do meu inimigo e eu vou tomar tudo que ele me tomou, porque eu estou debaixo de uma unção de restituição. Você não vai sozinho. Amém? Com o seu Deus, como diz Davi, você passa no meio de um batalhão, porque Ele adestra as suas mãos para a guerra. Ele adestra as suas mãos para a vitória. Eu quero te convidar a ficar de pé essa noite. Teve pessoas que chegaram aqui essa noite buscando uma resposta. Deus já te deu a resposta essa noite. Persegue, luta, corre atrás, vai que eu sou com você. Eu já te dei a vitória. Não desista. Deus já te deu a vitória essa noite. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus. Fala para Deus que é o último dia que você vai tocar nesse assunto. E que você está caminhando para algo maior. Que é o último dia que você vai falar sobre essas perdas. Do quanto você sofreu. A historinha do quanto isso te faz falta. A historinha, mas se isso não tivesse acontecido. Você vai falar com Deus, eu estou debaixo de uma unção de restituição. E tudo que eu perdi não se compara ao que há de vir. Porque o Senhor tem dupla honra para mim. O Senhor tem um tempo novo para mim.
Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Se prepara para viver esse novo tempo. Essa unção está sobre a sua vida. Eu declaro, Pai, que tudo que o teu filho perdeu, tua filha, chegou o tempo, Pai, do novo.